Sou Hélio Medeiros aqui do canal Grace Nova X. Seja bem-vindo. Dando continuidade ao primeiro vídeo sobre o cristianismo, onde eu estava dando um testemunho de como extraordinariamente Deus tem se manifestado na minha vida, comprovando a sua existência, vou dar continuidade àquele relato em que eu estava falando que eu estava deitado num sofá em casa, ouvindo um louvor de Léa Mendonça, que falava sobre a Nova Jerusalém Celestial, e naquele momento eu ouvi uma voz dentro de mim falando assim, diminuiu o volume um pouquinho do louvor, e eu escutei uma voz suave falando assim: o Senhor teu Deus tem um trabalho para você fazer, no momento oportuno você saberá. Aí naquela hora eu me assustei, levantei do sofá, fui até a cozinha onde minha mulher estava, e lá eu peguei e falei para minha esposa: não sei o que Deus quer que eu faça, onde é, como é e quando será. Mas Deus, aí eu contei o que eu ouvi e saberia que em breve se cumpriria, né? Aí quando foi com faixa de uns 7 a 8 dias, eu na igreja no domingo, eu assistindo o culto, antes de terminar o culto, chegou um auxiliar do meu lado e pegou e disse assim: irmão Hélio, o pastor está querendo falar com o senhor no final do culto, o senhor poderia ir na frente quando terminar o culto? Eu disse assim: posso sim. Aí quando terminou o culto, eu fui à frente, né, lá na igreja, na frente, próximo ao púlpito. Aí o pastor estava lá com o secretário e pegou e falou comigo: irmão Hélio, eu estou com 3 secretários na igreja, o primeiro secretário, o segundo, o primeiro adjunto, e estou precisando do segundo adjunto. O senhor teria disponibilidade de cooperar nesse trabalho, de ajudar? Aí na realidade, minha vontade era dizer assim: não, pastor, deixa para mais na frente. Estava bem facinho de eu recusar. Mas como Deus sabia que eu não queria trabalhar na obra de Deus, e Ele tinha o propósito que eu trabalhasse, foi por isso que eu ouvi aquela voz anteriormente. E naquele momento eu soube que não podia recusar. Aí peguei e falei assim: sim, pastor, estou à disposição. Aí comecei a trabalhar na secretaria. Quando foi com cerca de uns 15 dias, já como segundo secretário adjunto, aí o pastor, quando menos esperei, ele me chamou na frente durante o culto. Aí pegou e me separou como um auxiliar. Aí foi aonde cumpriu aquela primeira profecia que um evangelista tinha profetizado para mim lá na igreja, né? Anteriormente, quando eu tinha 5 meses de evangelho, como eu expliquei no vídeo anterior, eu iria ser auxiliar, diácono, presbítero e que eu ia cuidar de uma congregação. Aí já estava se cumprindo a primeira parte, auxiliar. Aí fiquei 8 anos e meio na secretaria. Aí quando eu estava com 7 para 8 anos, eu já estava com vontade de sair, mas eu percebia que eu estava preso, que Deus não iria se agradar se eu saísse. A gente sente aquele forte discernimento e não dá para a gente ser inocente e sair, não. É. Aí quando foi com 8 anos e meio, 2 secretários já tinham adoecido, saíram, ficou só o primeiro secretário e eu como segundo adjunto. Aí esse primeiro secretário chegou para mim quando eu estava na secretaria, uma bela noite, e disse: irmão Hélio, eu estou pensando em sair da secretaria, mas antes eu vou orar para Deus para ver se Ele permite eu sair. Porque é assim, aquela pessoa que é espiritual, ele não faz por conta própria, ele vai se orientar e esperar a resposta de Deus. O discernimento se pode ou não pode, ou a voz de Deus dizendo, liberando, de alguma forma, ou uma profecia, alguém profetizando, dizendo que Deus estava liberando, né? Alguma coisa, ou insônio, e depois a pessoa confirmar se era exatamente vinda de Deus. Aí eu falei assim: irmão, e se eu sair, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar só, eu vou ficar um pouco sobrecarregado. O que eu vou fazer? Ele falei assim: não, mas não se preocupe não, que eu ainda vou orar para Deus, para ver se posso ou não. Não tenho certeza se eu posso sair. Aí quando passou uns 15 dias, antes dele chegar na secretaria na igreja, no domingo, eu cheguei primeiro. Aí naquele momento que eu estava ali, num determinado instante, eu senti que Deus estava me liberando ali, eu poderia sair da secretaria. Aí não entendi por quê.
quando ele chegou, eu já fui dizendo: "Irmão", eu já ia dizer para ele que estava sentindo que eu podia sair. Perguntei: "Irmão, e o que que o senhor decidiu?" Ele disse: "Ó, Deus me liberou, eu vou sair da secretaria". Aí eu falei assim: "Irmão, o que que eu vou fazer agora? Porque Deus, senti de Deus que também eu vou sair. A secretaria vai ficar sem ninguém?" Aí ele falou assim: "Não, irmão, não se preocupe não, que Deus ele providencia. Agora, eu acredito que deve ter acontecido isso". Ele pegou e foi me dizer o porquê que ele acha que aconteceu aquilo, de uma hora eu pensar que ele não poderia sair, depois pensar, entender que poderia. Ele falou que na época, antes de eu entrar, ele tinha orado para Deus, porque ele sentiu que precisava de alguém que pudesse ajudar ali, que ele estava precisando de mais alguém. Então ele orou para Deus pedindo que indicasse alguém, aí foi onde Deus me chamou. E como ele estava saindo, pode ser que Deus tivesse vinculado eu a ele. E como ele estava saindo, Deus estava me dispensando também. Aí aconteceu esse algo incrível. Aí o que durante esses 20 anos como evangélico, né, tem acontecido de diversas vezes, Deus me algumas vezes me falar dentro de mim, ou através usando algum evangélico como profeta, e depois eu confirmando e realmente acontecendo, e também muitas vezes também em sonhos. E tudo isso tem se cumprido no decorrer do tempo. Então eu posso dizer com toda segurança: o Deus do cristianismo é aquele que criou todas as coisas, é aquele que é antes de existir o tempo, é o alfa e o ômega. E ao mesmo tempo eu quero dizer que é um Deus maravilhoso que ele se manifesta até hoje para os seus servos, assim como se manifestava tanto no Antigo como no Novo Testamento aos seus servos também. E nos próximos vídeos eu darei um pouco mais de testemunho sobre de outras coisas maravilhosas que Deus tem feito na minha vida. Contarei sobre tudo que eu tenho passado nesses 20 anos. E, e eu recomendo a vocês que comecem a ler o Novo Testamento, ali, os 4 evangelhos, onde tem todas as passagens, todas as palavras de Jesus Cristo. E peçam discernimento a Deus através do Espírito Santo para que vocês possam entender. E pergunte para Deus: Senhor, quem tu és? O que queres de mim? Me orienta no que queres que eu faça, né? Eu não estou dizendo que por eu ser obreiro e Deus ter me escolhido para trabalhar na igreja, que toda pessoa que for para uma igreja evangélica, que for ser cristão, Deus vai botar para fazer alguma obra dentro da igreja. Mas para cada um, Deus tem uma orientação a dar. Deus vai fortalecendo de fé em fé, até que um dia a gente possa estar na eternidade, na presença de Deus eternamente. Assine o canal, aperte o sininho para que possam receber, vamos dizer assim, informações de novos vídeos, vai ter vídeos tão bons ou melhores do que esse, coisas extraordinárias. E também tenho me aprofundado muito no cristianismo, para vocês aprenderem coisas que vocês nem imaginam que aprenderiam. E compartilhem também, ok? Deus abençoe vocês cada vez mais, em nome de Jesus. Até mais.